Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra. Quem está falando é a professora Laís. E na videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre a representação de função através de conjuntos, também conhecido por diagramas. Então, vamos lá. Turma, vamos ver agora um exemplo numérico para a gente entender melhor a noção de função por meio de conjuntos. Então, observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B, outros. Para esse exemplo, nós vamos associar cada elemento de A ao seu triplo em B. Então, aqui a gente tem representado o conjunto A por diagrama. Os elementos de A são -2, -1, 0, 1 e 2. Os elementos de B são -8, -6, -4, -3, 0, 3 e 6. E como que a gente faz essa associação? A gente vai associar pelo triplo, tá bom? Que é a lei de formação pedida no enunciado. Então, a gente vai fazer o quê? Essa seta, também conhecida como flecha, ok? Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. Qual é o triplo de -2? -6. O triplo de -1, -3. O triplo de 0 é 0. O triplo de 1 é 3 e o triplo de 2 é 6. Percebam também que cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Então, nesse caso, nós temos uma função de A em B, que a gente pode expressar pela fórmula y igual a 3x, ou f de x igual a 3x. Segundo exemplo, galera, dados os conjuntos A e B, os elementos de A são 0 e 4 e os elementos de B, 2, 3 e 5. Relacionamos A e B da seguinte forma: cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, beleza. Os elementos de A, 0 e 4. Elementos de B, 2, 3 e 5. Como é que a gente vai fazer essa associação? Olha a lei de formação aqui. O pedido do enunciado, né? A precisa ser menor que B. Então, 2, 3 e 5. 0 é menor do que 2, 3 e 5. E 5 é menor do que 4. Para esse exemplo, a gente precisa perceber que, nesse caso, não temos uma função de A em B. Por que que não temos? Pois ao elemento 0 de A correspondem 3 elementos de B, e não apenas um único elemento de B. Terceiro exemplo, eu já vou ali fechar esse conteúdo com vocês, tá bom? Esse raciocínio com vocês. Terceiro exemplo, dados o conjunto A e B. Os elementos de A são -4, -2, 0, 2 e 4. Os elementos de B são 0, 2, 4, 6 e 8. Associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, turma, coloquei aqui em forma de diagrama o conjunto A, o conjunto B. E o pedido é elementos de igual valor. Nesse caso, observe que há elementos de A que não têm correspondente em B. Então, a gente fala que nós não temos uma função de A em B. Meus amores, toda função é uma relação. Mas a gente acabou de perceber aqui no exemplo 2 e 3 que nem toda relação é uma função. Existe uma relação aqui, mas não é função. As funções são relações em que cada elemento do primeiro conjunto, cada elemento, hein, turma? Cada elemento do primeiro conjunto tem que ter um correspondente e somente um elemento no segundo conjunto, tá bom? Então, deixa eu passar aqui, definição. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A a um único elemento Y do conjunto B. Usamos a seguinte notação. Olha aqui, conjunto A, o elemento X é do conjunto A. Conjunto B, o elemento F de X pertence ao conjunto B, ou a gente pode chamar também de Y, tá bom? E a gente lê que é uma função de A em B. A definição: a cada x de A corresponde um único f de x de B.
levado pela função f. Então, vamos reforçar. Turma, para ser função, todo elemento do conjunto A possui um correspondente em B, ok? E cada elemento do conjunto A existe apenas um único correspondente em B. Agora a gente vai falar do domínio, contradomínio e imagem na representação através de conjuntos. A gente já sabe que função é uma expressão matemática que relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si. Até falei agora há pouco, né? Que toda função é uma relação, né, turma? Mas nem toda relação é uma função. A lei de formação, que intitula uma determinada função, possui três características básicas. A gente já até aprendeu. É o domínio, o contradomínio e a imagem. Essas características podem ser representadas também pelo diagrama de flechas. Então, vamos lá. Neste exemplo, nós temos indicado uma função y igual a x mais 1. O conjunto x, os elementos são 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto y, os elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Nessa situação, temos, vamos lá, quem é o domínio? Muito fácil. O domínio são todos os elementos do primeiro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? E o contradomínio? O contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto. Então, para esse exemplo, os elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Correto? E quem é a imagem? Turma, a imagem é um subconjunto do contradomínio. E existem alguns casos que a imagem é até idêntica ao contradomínio, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, ó, a imagem é 2, 3, 4, 5 e 6. A imagem são os elementos que fazem correspondência com o domínio, tá bom? Numa linguagem mais fácil, a imagem são os elementos que recebem a flecha, tá bom? Continuando falando de domínio, contradomínio, conjunto e imagem, vamos para mais um exemplo. O diagrama de flechas a seguir representa uma função f de A em B. Vamos determinar, então, quem é o domínio dessa função e quem é o contradomínio da função. É para reforçar, porque eu já falei. O domínio são todos os elementos do primeiro conjunto. Então, para esse exemplo, o domínio é 2, 3 e 5. Contradomínio, todos os elementos do segundo conjunto. Então, nesse exemplo, o contradomínio, os elementos são 2, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Tá bom? Todo conjunto V. Imagem e F de 3. A imagem, na linguagem mais fácil de entender, são os elementos que recebem a flecha, tá bom? Os elementos que foram associados ao primeiro conjunto. Então, a imagem é 4, 6 e 10. E o que é isso aqui, professora? F de 3, molezinha. A pergunta é, qual é a função, qual o valor da função quando x é 3? Então, olha para cá. Quando x é 3, qual é o valor da função? 6. Aqui, ó, o par do 3. O 6, moleza, né, gente? Próxima pergunta. Calcular f de 5 e logo depois calcular x para quando f de x for 4. F de 5, molezinha. A pergunta é o valor da função quando x é 5. Quando x é 5, a função é 10. E a pergunta aqui é o seguinte, quando a função for igual a 4, qual é o valor de x? Olha aqui, turma, a função igual a 4. Qual é o valor? Ou a gente pode chamar y igual a 4. Y igual a 4, qual o valor de x? Ó, o x é 2. Fácil, fácil, né? Meus amores, para terminar, vamos para mais uma atividade? Ó, última atividade então, porque até agora a gente estava falando de alguns exemplos, né? Observe os seguintes diagramas. Então, eu tenho aqui, ó, 5 relações.
mas a gente já falou nesse vídeo que nem toda relação é função. Então, eu fui muito boazinha, coloquei aqui a super dica para vocês. Uma relação f de A em B é uma função se e somente se todos os elementos de A têm um correspondente em B. E cada elemento de A tem um e somente um correspondente em B, tá bom? Então, precisa obedecer isso aqui para ser função. Então, ó, percebam que nessas 5 relações, o conjunto A é sempre 1, 2, 3, 4, e o conjunto B é sempre 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente vai dizer se são funções ou não, tá bom? Então, aqui, ó, relação 1 é a função, galera? Ó, vamos pensar aqui nessa primeira super dica, né? Que, na verdade, é mais do que uma dica. Faz parte da definição. Então, vamos voltar aqui, ó. No 1, todos os elementos de A têm um correspondente em B? Sim, né? Cada elemento de A só tem um único em B? Sim, também, né? Ó, deixa eu fazer aqui no passo a passo com vocês. Elemento 1 só tem um único par, que é o 2. Elemento 2 só tem um único par. Elemento 3 também só tem um único par. Então, esse diagrama 1, essa relação 1 aqui, ó, é função sim. Agora, vamos pensar aqui nessa relação 2. Percebam que o elemento 1, ele não tem um único correspondente em B. Galera, esse elemento 1, ele está com 2 correspondentes em B. Então, não é função. Vamos gravar o seguinte? O conjunto A, o primeiro conjunto, é um conjunto dos certinhos. Eles só podem ter um único correspondente. Eles só se relacionam com um. Eles não podem se relacionar com 2 ou mais, tá bom? Então, percebam que aqui, ó, esse elemento está se relacionando com 2. Não é função, ok? Vamos aqui para o terceiro. Ó, 1, 2 e 3. O 1 só está se relacionando, se relacionando com um único elemento. O 2 também com um único elemento. E o 3 também com um único elemento. Aí você pode pensar assim, poxa, professora, mas no conjunto B, esse 1 aqui, ele está sendo associado com 2 números, com 2 elementos diferentes do conjunto A. Não tem problema, tá bom? Então, a gente tem que focar no conjunto A. Os elementos de A, que só pode ter um único correspondente em B, tá bom? Então, essa relação número 3 é função. Relação número 4. Todos os elementos de A têm um correspondente em B? Sim. Os elementos de A têm um único correspondente em B? Sim, também. Ó, esse elemento 1 só tem um correspondente. O elemento 2, ele só tem um único correspondente. A mesma coisa acontece com 3. Parecido com o que a gente acabou de falar, você pode pensar, poxa, professora, mas esse elemento aqui, ó, ele está se relacionando com 3. Não tem problema. O nosso foco aqui, ó, para saber se é função ou não, é o conjunto A. Se cada elemento de A tenha um único correspondente B, beleza? É a função. Agora, o quinto exemplo aqui. O que acontece com o conjunto A? 2 está sozinho e não pode, porque olha que eu coloquei aqui para vocês na definição. A tem que ter um correspondente em B. Eu não posso ter ninguém sozinho em A. E aqui, ó, o 2 está sozinho, não pode. Turma, então vamos fechar? Muita atenção. Somente, então, os diagramas 1, 3 e 4 que satisfazem as condições 1 e 2 que eu coloquei aqui no cantinho para vocês. Então, somente 1, 3 e 4 representam uma função de A em B, tá bom? Os conjuntos da relação 2 e da 5 não são funções. Meus amores, agora que vocês já aprenderam um pouco sobre a noção de função através de conjuntos, a gente agora vai praticar resolvendo as atividades da nossa apostila. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo, até a nossa próxima aula.